Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o que é as questões importantes que venham ser equivalentes, ou seja, ao sistema cardiovascular, a fisiologia do exercício. Vou colocar hoje, nesse dia hoje, como a fisiologia do exercício e a sua aplicabilidade ao sistema cardiovascular, ok? Lógico que as demandas são importantes, ligado ao conceito fundamental que relacionam o treinamento e os campos de durabilidade, ok? Vamos lá. Quando falamos sobre fisiologia do exercício e as questões da aplicabilidade ao sistema cardiovascular, nos coloca uma eficiência entre o sistema miocárdio, coração, nos oferece, é lógico, o campo de solicitação ligado ao oxigênio e distribuir o fluxo sanguíneo ao músculo esquelético, em atividades maior e a sua capacidade funcional. Por isso que os principais músculos do nosso coração, o principal músculo é o coração. É lógico que embora o coração tenha suas vontades e desejos, mas nos coloca uma força absoluta. Então, as principais alterações hemodinâmicas, relacionam o sistema cardiovascular durante o exercício são quais? A hemodinâmica, eu falo o quê? Hemoglobinas, o sistema ligado ao fluxo sanguíneo, o oxigênio, o glicogênio, ou seja, esse campo sistêmico elaborativo que ocorre. Beleza? Então, quando falamos aumento proporcional no débito cardíaco, ou seja, ao consumo de oxigênio requerido pela atividade, ou seja, ao campo sistólico e diastólico ligado ao débito cardíaco, nos traz um cronograma entre somar os dois, podemos colocar um resultado ou diminuir os dois. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é uma somatória entre sistólica e a diastólica. Então vamos lá. É lógico que nós somarmos, vai colocar o campo de uma aplicabilidade ligado ao campo sistêmico, da veia aorta à veia pulmonar. O coração tem esse campo de círculos que nós falamos. E o próprio coração pode nos ensinar que o círculo ele pode ser um vício, um hábito, mas o próprio coração ele tem que haver essas rotações que ocorrem ligadas às suas câmeras. Ou seja, ali os campos do átrio direito, o átrio esquerdo, e os fluxos que ocorrem ligados ao sistema nervoso central, também que faz parte dos campos periféricos, mas vamos focar o campo do miocárdio, ok? Vamos lá. Então, as proporções, o fluxo sanguíneo regional, onde está a região que está havendo mais fluxo sanguíneo, nós podemos salientar os campos de inserções musculares, qual é o devido fim que solicita, ou seja, as questões de uma fadiga regional, uma fadiga local, uma fadiga geral. Essas proporções é o aumento do volume sistólico. Se eu vou locomover, movimentar, nos coloca pontos de partidas importantes. É lógico que o meu sistema sistólico cardíaco vai aumentar nesse fluxo ecológico. Então, quando falamos sobre aplicabilidade ao exercício, aplicabilidade à fisiologia do exercício, eu tenho que conhecer, nem que seja 15% ou 20%, ou todo dia, temos uma preocupação muito grande ligado ao sistema cardiovascular. Cardiovascular, ligado ao que? O coração e os vasos, ligados aos campos arterianos e aos campos de veias, e essa conexão. Vamos lá. Quando falamos de frequência cardíaca, determina o aumento do débito cardíaco. Não, o que é débito cardíaco? Débito cardíaco é igual ou seja, é o vaso sistólico, que é um vaso que nos coloca campos lineares, vezes a frequência cardíaca. Podemos fazer um cálculo também entre os dois, entre a sistólica e a diastólica.
que pode ser um fator bem importante. Então, se a minha sistólica ali está 120 vezes, a minha frequência cardíaca está 70 batimentos cardíacos, que colocam um campo de tese, que é normal, 70, 80 batimentos, ou 60. Aí você vai lá, 120 vezes 70 batimentos, 80 batimentos. Aí você vai ver esse cálculo que nos coloca um campo de âmbito importante ligado à frequência máxima. E se a frequência máxima também já coloca com a questão da idade, se eu tenho 44 e a minha frequência máxima, ou seja, eu vou ter que calcular a minha frequência, eu coloco 220 nessa equação e coloca menos a minha idade. Aí você vai e calcula lá, a frequência fica tal, 150. Pode haver mortes súbitas, somente em campo de performance. Temos que ter essa precaução que vem a salientar os campos cárdios, que relacionam ao treinamento esportivo resistido, que coloca também o tempo, o lazer que eu estava falando, e os campos de corporeidades. Ok? Corporeidades. São corpos? Não. Então o comportamento da frequência cardíaca durante o exercício depende da intensidade do esforço, que correlaciona-se com o consumo de oxigênio, o consumo de O2, requerido pela massa muscular esquelética em atividade. Então, quanto mais eu tenho músculos, nesse termo que eu coloquei de teoria potencialista, de potência e deslocamento, vai aumentar o meu retorno venoso, vai aumentar os capilares, as artérias também vão estar ativas, eu vou ter, ou seja, um efeito, efeito que coloca uma volumetria, um campo volumétrico relacionado a melhoras. Nós podemos ver alguns aparelhos que possam ajudar também ligado ao treinamento de força. Então, a aplicação, a fisiologia do exercício no sistema cardiovascular, ou seja, os capilares, o retorno venoso, a posição do exercício, nos coloca fatores importantes que vai ajudar. Então, se eu fazer um treinamento de locomoção, ligar a estrutura musculoesquelética, vai propor uma questão também de não só de ganho de massa muscular, que vai ajudar a ter uma familiarização ligada à motricidade infantil, um reflexo que você vai ter na idade madura. Mas a idade madura fica um campo de reversibilidade. Vamos lá? Que já é outra discussão. Então, a medida da frequência cardíaca durante o exercício físico padronizado tem sido utilizado. Ok? A medida da frequência cardíaca durante o exercício. Então, a prescrição do exercício físico, o cálculo do consumo máximo, a capacidade aeróbica, avaliar a capacidade cronotópica, ou seja, os campos cronosclimáticos de reserva do indivíduo, o comportamento do retorno venoso, ou seja, a resistência periférica, sistêmica, que influenciam a resposta cardíaca, eficiência cardíaca durante o esforço físico, a pressão arterial sistólica aumenta com a intensidade do exercício e a pressão arterial diastólica também normalmente não se eleva ou altera além de 10 Hg. Ok? Então vamos lá. Em exercícios eutônicos, os esforços isométricos, ambos elevam. Aí cabe a nós dizermos o que eu falei sobre exercício isométrico. Só temos que ter um cuidado, uma cautela em questão da idade, não só por causa da idade, segundo Pascoal, 2010, cardiologia do exercício, mas também não só porque a cardiopenia, ou seja, ela tem uma dinascência, ela é uma questão de alguns colocam patologia, mas esse termo de estudos que acontece desde nascença e muitas vezes é proibido fazer atividade física desde a sua infância, nos seus repertórios que relacionam. Então, como eu posso colocar e prescrever essas demandas? Vamos lá. Então, as capacidades, vamos deixar aqui o aquém essa pergunta. Então, as capacidades de reserva cronotrópica e inotrópica cardíaca melhoram significativamente os programas de condicionamento. Então, a tolerância, ok? A tolerância do indivíduo em determinado esforço físico depende de outros fatores, além da capacidade funcional do sistema cardiovascular. Ok? Então, a aplicabilidade do exercício físico nos coloca fatores importantes.
ok?